Você já se perguntou por que Deus muitas vezes não nos leva pelo caminho mais curto para o sucesso? Parece estranho, porque todos nós queremos a mesma coisa: uma vida melhor, liberdade financeira, estabilidade, paz, uma vida que realmente faça sentido. Mas muitas pessoas vivem com uma sensação frustrante. Elas trabalham, se esforçam, oram, tentam fazer o que é certo e mesmo assim o progresso parece lento. Parece que a vida está andando mais devagar do que deveria. Agora, olha algo muito curioso que acontece na Bíblia. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, ele poderia ter levado o povo pelo caminho mais curto até a terra prometida. Mas a Bíblia diz algo surpreendente. Deus não escolheu o caminho mais curto. Ele conduziu o povo por um caminho mais longo, aparentemente mais difícil. Isso revela um princípio que pode mudar completamente a maneira como enxergamos nossa vida. Porque na visão de Deus, o segredo não está apenas no destino, o segredo está no caminho. Em Êxodo 13, existe uma lição que mostra como Deus usa o caminho para construir algo dentro de nós. Hoje vamos descobrir como esse princípio revela 4 pilares de uma vida extraordinária: sucesso verdadeiro, disciplina que constrói liberdade, propósito que dá sentido à prosperidade e a forma como Deus prepara as pessoas para viver algo muito maior do que elas imaginavam. E talvez o que você está vivendo hoje não seja um atraso, mas sim pode ser preparação. Quando a maioria das pessoas lê a história de Êxodo, normalmente o foco está apenas em um momento específico da história, a libertação do Egito. As pragas, a saída do povo, o milagre da libertação, tudo isso realmente é impressionante. Mas existe algo que muitas pessoas não percebem. A libertação foi apenas o começo da jornada. O capítulo 13 de Êxodo revela algo muito mais profundo. Depois de libertar o povo da escravidão, Deus começa imediatamente a ensinar princípios para uma nova forma de viver. Porque sair da escravidão é uma coisa, aprender a viver em liberdade é outra completamente diferente. E isso continua acontecendo na vida de muitas pessoas hoje. Uma pessoa, por exemplo, pode sair da pobreza, sair das dívidas, sair de um emprego ruim, mudar de cidade, começar um negócio, melhorar de vida. Mas existe um problema que muitas pessoas descobrem tarde demais. Se a pessoa não aprende os princípios do caminho, ela pode acabar voltando para o mesmo lugar de onde saiu. Quantas pessoas você já viu que ganharam muito dinheiro e depois perderam tudo? Quantas pessoas conquistaram oportunidades incríveis, mas não estavam preparadas para sustentar isso? Exatamente por isso que Deus fez algo que parece estranho à primeira vista. A Bíblia diz em Êxodo 13: Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. O caminho curto existia, mas Deus escolheu outro caminho. Por quê? Porque Deus sabia que o povo ainda não estava preparado para aquilo que viria pela frente. Antes de entregar a promessa, Deus precisava formar algo dentro deles.
e ele começou a trabalhar 3 coisas fundamentais: mentalidade, caráter e direção. E quando entendemos esse capítulo com atenção, percebemos que ele revela 4 princípios poderosos que ainda transformam vidas hoje. O primeiro, o segredo está no caminho. O segundo, o verdadeiro sucesso não é apenas chegar rápido, mas chegar preparado. O terceiro é a disciplina, é o que constrói liberdade verdadeira. E o quarto é o propósito, é o que dá sentido à prosperidade. E quando esses 4 princípios se alinham, uma pessoa não apenas melhora de vida, mas ela constrói uma vida extraordinária. Vamos falar de cada um agora. O primeiro, o segredo está no caminho. Vivemos em uma geração que foi treinada para querer resultados rápidos. Tudo hoje parece instantâneo. As pessoas querem riqueza rápida, querem sucesso rápido, querem crescimento imediato, querem resultados agora. A mentalidade do mundo é simples. Quanto mais rápido, melhor. Mas quando olhamos para a forma como Deus trabalha na Bíblia, percebemos algo completamente diferente. Deus trabalha no processo. Para Deus, o caminho não é apenas um meio para chegar ao destino. O caminho é parte da transformação. Porque o caminho que Deus escolhe para você forma quem você se torna. E isso é extremamente importante. Porque a história da humanidade já mostrou muitas vezes o que acontece quando alguém recebe algo grande sem estar preparado. Riqueza sem maturidade pode destruir uma pessoa. Poder sem sabedoria pode corromper. Sucesso sem caráter pode arruinar uma vida inteira. Quantas histórias vemos de pessoas que chegaram muito rápido ao topo e depois perderam tudo? Não porque o sucesso era ruim, mas porque não estavam prontos para sustentá-lo. E é exatamente por isso que Deus fez algo aparentemente estranho com o povo de Israel. Depois de libertá-los da escravidão, ele não os levou diretamente para a terra prometida. Ele conduziu o povo pelo deserto. Mas o deserto não era um castigo, era um processo de preparação. No deserto, o povo aprenderia coisas que nunca aprenderia no Egito. Eles aprenderiam a confiar em Deus diariamente, a depender da provisão divina, a desenvolver fé, a crescer como povo. E o mesmo princípio continua acontecendo na nossa vida hoje. Às vezes o caminho parece mais longo do que gostaríamos. A gente trabalha, se esforça, tenta crescer, mas o negócio demora a prosperar. A estabilidade demora a chegar. Os resultados parecem vir mais devagar do que imaginávamos. E nesse momento muitas pessoas começam a pensar: será que estou atrasado na vida? Mas talvez o que esteja acontecendo não seja atraso, talvez seja preparação. Porque enquanto você caminha, Deus está formando algo dentro de você. Ele está formando sabedoria, maturidade, resiliência, caráter. E quando essas coisas são formadas dentro de uma pessoa, ela não apenas chega ao destino, mas ela permanece nele. E essa é uma das maiores lições de Êxodo 13. O segredo não está apenas em chegar rápido. O segredo está em se tornar a pessoa capaz de sustentar aquilo que Deus quer colocar em suas mãos. Porque quando o caminho prepara você, o destino deixa de ser apenas uma conquista
ele se torna uma construção sólida para toda a vida. O segundo princípio é sucesso. Vivemos em uma sociedade que fala muito sobre sucesso, mas raramente explica o que realmente significa ter sucesso. Para muitas pessoas, sucesso é apenas uma combinação de 3 coisas: dinheiro, status e reconhecimento. Se alguém tem muito dinheiro, aparece nas redes sociais, tem uma posição de destaque, ou é admirado por muitos, a sociedade rapidamente diz que essa pessoa venceu na vida. Mas quando olhamos para a Bíblia, percebemos que a definição de sucesso é muito mais profunda. Na visão bíblica, sucesso verdadeiro não é apenas acumular coisas. Sucesso verdadeiro é chegar ao lugar que Deus preparou para você. É viver a vida que Deus projetou para a sua história. E no caso do povo de Israel, existia uma promessa muito clara, a terra prometida. Era um lugar de provisão, era um lugar de abundância e descanso depois de anos de escravidão. Mas para chegar lá, o povo precisava aprender algo essencial: confiar em Deus no caminho. Porque a promessa existia, mas o caminho até lá exigia fé, maturidade e transformação. E esse princípio continua sendo extremamente atual. Muitas pessoas hoje desejam prosperidade, querem melhorar de vida, crescer profissionalmente, conquistar estabilidade financeira, e isso não é errado. O problema acontece quando alguém busca prosperidade sem direção, porque prosperidade sem direção pode destruir uma vida. Nós vemos isso o tempo todo, porque pessoas que ganham muito dinheiro, mas acabam perdendo a família, pessoas que conquistam poder, mas perdem a paz, pessoas que alcançam fama e mesmo assim se sentem vazias por dentro. Isso acontece porque o sucesso que o mundo oferece é superficial. Ele se baseia apenas no que é visível, mas o sucesso bíblico é muito mais completo. Ele envolve 4 coisas que caminham juntas: paz interior, a tranquilidade de saber que sua vida está alinhada com Deus, propósito, entender por que você faz o que faz, provisão, ter o necessário para viver e prosperar, e a direção, saber para onde sua vida está indo. Quando essas 4 coisas estão alinhadas, o sucesso deixa de ser apenas uma conquista externa e se torna uma vida equilibrada. Por isso a Bíblia nos ensina algo muito importante. Sucesso verdadeiro não é apenas subir na vida, é subir, crescer, prosperar, sem perder a alma no caminho. Porque de nada adianta conquistar o mundo inteiro se no processo você perde aquilo que realmente importa. O terceiro princípio é a disciplina. Depois da libertação do Egito, Deus não apenas guiou o povo no caminho, ele também estabeleceu princípios de consagração e de lembrança. Deus ordenou que o povo separasse os primogênitos e celebrasse continuamente aquele momento de libertação. À primeira vista pode parecer apenas um ritual religioso, mas existe um princípio por trás disso. Deus estava ensinando o povo a nunca esquecer de onde vieram e quem os libertou. Porque existe algo muito poderoso que pode acontecer quando uma pessoa prospera. Prosperidade sem memória gera arrogância. Quando alguém começa a melhorar de vida, a conquistar coisas, alcançar estabilidade, é muito fácil esquecer o processo, esquecer as lutas, esquecer quem ajudou e até esquecer Deus.
Por isso Deus estabeleceu práticas de lembrança e consagração. Essas práticas criavam algo fundamental na vida do povo, disciplina espiritual. E disciplina é algo que muitas pessoas evitam hoje. Vivemos em uma cultura que valoriza conforto, rapidez, facilidade, mas toda vida extraordinária em qualquer área exige disciplina. Não existe prosperidade duradoura sem disciplina. Disciplina nas decisões que tomamos todos os dias, disciplina nas finanças, aprendendo a administrar bem aquilo que chega às nossas mãos, disciplina no trabalho, fazendo o que precisa ser feito mesmo quando não estamos com vontade. E disciplina na fé, mantendo o coração alinhado com Deus, mesmo nos momentos difíceis. A verdade é simples, mas muitas vezes ignorada. Quem não controla a própria vida acaba sendo controlado pelas circunstâncias. Sem disciplina, a vida vira uma sequência de reações. Reagimos às crises, reagimos às pressões, reagimos aos problemas. Mas quando existe disciplina, a vida começa a ganhar estrutura. E quando existe estrutura, surge estabilidade. E a estabilidade é uma das bases mais importantes da prosperidade. Porque prosperidade não é apenas ganhar mais dinheiro. Prosperidade verdadeira é construir uma vida que não desmorona quando surgem dificuldades. E isso só acontece quando disciplina, fé e propósito caminham juntos. E o quarto princípio é propósito. Deus não estava apenas libertando o povo da escravidão. Ele estava construindo uma história que deveria ser lembrada por gerações. Por isso Deus ordenou que aquele momento fosse lembrado sempre. Que os pais contassem aos filhos, que cada geração soubesse o que Deus havia feito. Ou seja, a prosperidade e a liberdade que Israel receberia não seria apenas para eles, seria um testemunho vivo para o futuro. E aqui encontramos um princípio extremamente poderoso para a nossa vida. Prosperidade sem propósito perde o valor. Uma pessoa pode ganhar dinheiro, pode construir uma carreira, pode conquistar estabilidade, mas se tudo isso termina apenas nela mesma, algo ainda está faltando. Porque a prosperidade que vem de Deus sempre tem um propósito maior. A Bíblia mostra isso repetidamente. Deus levanta pessoas, abençoa pessoas e prospera pessoas para que elas se tornem canais de bênção, para abençoar famílias, para transformar comunidades, ajudar outras pessoas a crescer, abrir caminhos que vêm depois, para quem vem depois. Quando prosperidade encontra propósito, o dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência. O trabalho deixa de ser apenas obrigação. E a vida deixa de ser apenas uma corrida por conquistas. Tudo começa a ter significado. Porque quando você entende que aquilo que Deus coloca nas suas mãos pode impactar outras pessoas, sua visão muda. Você trabalha diferente, você administra diferente. E é exatamente isso que Deus estava ensinando ao povo em Êxodo 13. A libertação deles não era apenas sobre sair do Egito. Era sobre construir uma história que mostraria ao mundo que Deus transforma vidas.
E talvez esse também seja o propósito da sua jornada, não apenas melhorar de vida, mas viver de uma forma que inspire, que ajude e transforme a vida de outras pessoas. Quando olhamos com atenção para Êxodo capítulo 13, percebemos uma lição profunda que muitas pessoas passam a vida inteira sem entender. O segredo da vida não está apenas em chegar a lugar algum. O segredo está em quem você se torna no caminho até chegar lá. Porque o caminho que Deus conduz não é apenas um trajeto, é um processo de transformação. Enquanto você caminha, Deus está moldando algo dentro de você. Ele está construindo sucesso verdadeiro, não apenas conquistas externas, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Ele está formando disciplina interior, a capacidade de permanecer firme, tomar decisões sábias e administrar bem aquilo que chega em nossas mãos. Ele está revelando um propósito eterno, algo que vai muito além do dinheiro, da posição e do reconhecimento. Porque quando o sucesso, disciplina e propósito se encontram, a vida deixa de ser apenas uma busca por resultados. Ela se torna uma jornada com significado. Talvez hoje você esteja em uma fase da vida em que tudo parece mais lento do que você gostaria. Porque talvez você esteja se perguntando por que algumas coisas ainda não aconteceram, por que certas portas ainda não se abriram, porque o caminho parece mais longo do que o esperado. Mas depois de entender a mensagem de Êxodo 13, talvez você possa olhar para essa fase de uma forma diferente. Talvez Deus não esteja atrasando você. Talvez Ele esteja preparando você, preparando sua mente, preparando seu caráter, preparando sua visão. Porque quando o momento certo chegar, quando as oportunidades aparecerem, quando o destino finalmente se revelar, você não apenas chegará até lá, você estará pronto para viver tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Então, se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: o segredo está no caminho. Eu quero ver quantas pessoas aqui estão decididas a confiar no processo de Deus, mesmo quando o caminho parece mais longo. E se você ainda quer continuar aprendendo como a Bíblia ensina princípios de prosperidade com sabedoria, propósito e liberdade, se inscreva no canal. Porque no próximo vídeo nós vamos continuar essa jornada estudando Êxodo capítulo 14, que traz uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. É o momento em que o povo de Israel se vê preso entre o exército do Egito e o Mar Vermelho. De um lado, o perigo, do outro lado, um obstáculo aparentemente impossível. E é exatamente nesse momento que Deus revela um princípio poderoso. Quando parece que não existe saída, Deus pode abrir um caminho onde ninguém imaginava. No próximo vídeo vamos entender por que Deus às vezes permite momentos de pressão na nossa vida. Como confiar em Deus quando tudo parece dar errado. E o que o milagre do Mar Vermelho ensina sobre fé, coragem e direção. Então se prepare, porque o próximo estudo pode mudar a forma como você enxerga os desafios da sua própria vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo.